Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. 21 horas em ponto, horário de verão, horário de Brasília. Estamos ao vivo aqui no seu programa ABP TV, falando hoje sobre assédio moral e assédio sexual. E eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Cláudio Martins, direto do Rio Grande do Sul, e também o Dr. Calildo Alibe, direto de São Paulo. Antes, nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar. O assédio moral é caracterizado pela humilhação e constrangimento do indivíduo. O assédio geralmente acontece em locais de trabalho, sendo mais comuns em relações onde existe a hierarquia autoritária e assimétrica. Geralmente, o superior expõe o funcionário a situações vexatórias, exige missões impossíveis ou atinge a autoestima com trabalhos inexpressivos. Já o assédio sexual caracteriza-se por atividades de caráter sexual e não necessariamente ocorre no ambiente de trabalho. Este é um assédio que pode ocorrer em qualquer ambiente. Os assédios vêm acompanhados de ameaças, insinuações de ameaças ou hostilidade contra o subordinado, com a vontade de ganho do objetivo. Ok, o tema é urgente e interessante. Você também pode fazer parte participando deste programa. Põe no ar. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. É isso aí, participe e fortaleça esse nosso canal de comunicação. E eu vou fazer o primeiro contato com o Dr. Cláudio Martins, direto do Rio Grande do Sul. Boa noite, Dr. Cláudio. Boa noite. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por essa participação voluntária, de novo aqui no nosso programa ABP TV, falando hoje de assédio moral e sexual. E já vou lhe passar a primeira pergunta, já que o nosso tempo é limitado. É a da internauta Leia Nantes. Boa noite. Gostaria de saber se o paciente borderline deve ter algum cuidado ou restrição em seu trabalho devido à sua maior vulnerabilidade emocional. Abraço para você. Obrigado pela audiência, Leia Nantes. A resposta é do senhor, Dr. Cláudio Martins. Olha, o questionamento do perfil psicopatologia que possa ter maior vulnerabilidade a um perfil de assédio, eu diria que é em todos os quadros, né? A pessoa tendo uma intensidade, uma frequência, ela passa a ser um fator estressor que pode ser um fator comprometedor no desenvolvimento de sintomatologia, né? Falando especificamente, assim, no paciente borderline, uma das características do paciente borderline é o descontrole dos impulsos, né? Onde a pessoa, diante de fatores estressores, ela tem uma intensidade, assim, pode ficar agressiva, até ter atos suicidas e aspectos variados que são características dessa personalidade. Eu não gosto muito de dissociar e rotular por transtorno de personalidade, mas sim por característica dos indivíduos que, diante de uma pressão vinculada a um assédio, no caso aí nós estamos falando de assédio moral, pode ter um impacto. A gente tem que ver que nível de impacto de disfuncionamento na vida dessa pessoa isso pode vir a gerar, né? Que pode ser tanto nos componentes de produção no trabalho, como componente das relações intrafamiliares, nas relações interpessoais, no seu repertório de vida como um todo. Obrigado, Dr. Cláudio Martins. Eu vou fazer meu primeiro contato com São Paulo, através do Dr. Calildo Alibe, que é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Dr. Calil. Boa noite a todos nós da ABP. Ok, mais uma vez em nome da ABP, agradeço a sua participação voluntária nesta edição do programa ABP TV, falando sobre assédio moral e sexual. E vou lhe fazer a pergunta do internauta José Firmino. Ele pergunta: o assédio no ambiente de trabalho pode desenvolver ou agravar um quadro de sintoma de burnout? O burnout, né, como a gente coloca, que a pessoa acabe perdendo o seu controle, que a pessoa acabe explodindo, acaba rompendo com todas as situações que vinham se acumulando, é uma situação muito específica, uma crise realmente muito importante, e ela geralmente vem precedida de uma situação, de uma crise, de um estresse que veio se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, o assédio
da forma como ele é feito, uma pessoa sendo todo dia minada, todo dia, de alguma forma, sendo violada na sua integridade, na sua autoestima. Esse tipo de assédio, seja ele moral, seja ele de ridicularizar ao outro, de dar uma tarefa aquém da sua possibilidade, isso vai estreitando toda uma situação que acaba culminando com um quadro mental. Muito provavelmente o burnout é talvez o mais explicitado de todos eles. A pessoa romperia com aquela situação que já não suporta mais. O burnout é a crise propriamente dita. Então, na hora que a gente coloca uma lente e vai olhar para trás, isso já vinha de um longo tempo, de um longo desenvolvimento. E isso tem repercussões em toda a vida dessa pessoa. Doutor Kalil, doutor Cláudio Martins, como podemos diferenciar uma bronca de um assédio moral? Bom, uma coisa é o que a gente tem no assédio moral, é a frequência e a repetição de uma diminuição da pessoa, né? Da desqualificação, atingindo a própria dignidade do outro indivíduo. É feito verticalmente, ou seja, geralmente o assédio está vinculado a uma relação de poder, alguém que tem hierarquicamente algum poder sobre isso. Estou falando vinculado tanto à empresa quanto a instituições. Isso também ocorre no meio acadêmico, na universidade, enfim. Então, uma bronca ocorre quando a pessoa tem algum tipo que ela não cumpre uma determinada tarefa, vamos supor, ou uma obrigação para a qual ela foi designada. Então, é natural, muitas vezes, que as pessoas que têm hierarquicamente uma responsabilidade maior acabem cobrando do seu subalterno. Mas isso não implica em dizer que ele está desqualificando repetitivamente, tirando os valores dessa outra pessoa e, ao mesmo tempo, diminuindo a dignidade da pessoa. Acho que esse é o ponto. E isso é repetitivo, é frequente, passa a ser um modus de comportamento vinculado naquela relação estabelecida entre alguém que tem hierarquicamente um poder superior ao outro que tem que desempenhar determinada tarefa. Doutor Kalil, e por que o assédio moral geralmente acontece no ambiente de trabalho? É onde as relações de poder estão mais explicitadas, mas não é só no ambiente de trabalho, né? Então, no ambiente de trabalho, isso fica bem evidente, com uma situação de uma chefia, uma gerência, enfim, que alguém que tem uma ascensão profissional e um poder devido a essa ascensão, acaba exercendo isso de uma forma delicada em relação ao outro. O que o Cláudio colocou está muito bem colocado, no sentido de que isso é repetitivo. E esse estressor repetitivo ao longo de um bom tempo, vai levando essa pessoa a ter alterações, inclusive neuroanatômicas. A gente vai olhar lá o neurônio dessa pessoa e esse neurônio fica com comprometimento, fica com diminuição de ramificação dos seus dendritos, algumas regiões cerebrais ficam até diminuídas com o tempo, em algumas regiões que ficam, até a gente consegue medir isso, a gente mensura, por exemplo, o hipocampo, de pessoas submetidas a esse estressor crônico, e ele está com o seu volume diminuído, tamanha repercussão que isso tem na pessoa. Quando a gente está falando desse assédio, ele não é único, né? Ele é repetitivo ao longo do tempo, e isso vai impactando aquela pessoa. Não é todo mundo que recebe isso de uma forma igual. Alguns têm uma capacidade de resistir a isso, de conseguirem aguentar essas situações de uma forma muito maior. Outros são mais vulneráveis. Então, daí a gente vai voltar um pouquinho às questões anteriores e pensar que quem tem uma doença mental, seja ela um transtorno de personalidade, algum quadro depressivo, essas pessoas, se não estiverem completamente bem, elas seriam mais vulneráveis a isso. Por isso a recomendação que a pessoa voltasse ao seu trabalho quando estivesse completamente bem. Expor-se a uma situação de assédio, de um constante ataque, essa sensação, ela é muito ruim para essa pessoa e pode desencadear novas crises de uma forma muito mais fácil do que vinha acontecendo até então. Doutor Cláudio, dentro do que o doutor Kalil do Alip falou, como nós podemos reconhecer um assédio? Bom,
o ponto básico é esse que nós estávamos comentando, que é a questão da repetição desse padrão de conduta de desqualificação do indivíduo. Ou seja, a pessoa, ela chega, seja qual for a tarefa proposta, seja qual for o mote da situação, ela repetidamente ela é desqualificada. Então, vai minando as resistências psíquicas. Alguns chegam a falar de terror psicológico, que acaba se transformando o clima de trabalho numa situação extremamente estressora. Tanto é que muitos indivíduos ou acabam evitando, né, desenvolvendo até uma própria, que a gente poderia dizer, uma fobia àquela situação, por não conseguirem mais tolerar. E como o Calil muito bem colocou, aqueles indivíduos que já são vulneráveis por um transtorno prévio, num quadro depressivo ou alterações de transtorno de personalidade, elas têm menos capacidade, vamos dizer assim, um tipo de resiliência, que seria a capacidade do indivíduo de absorver esse perfil de agressão repetitiva, e acaba se fragilizando mais. Tanto é que alguns realmente têm crises com sintomas bem variados, tanto na linha de depressiva, como de ansiedade, como alterações comportamentais, que acabam gerando um disfuncionamento global dessa pessoa. E, doutor Cláudio, muito obrigado. Doutor Calil, chegou uma pergunta aqui, a pessoa não quis se identificar. Ela coloca: sofro assédio moral em meu trabalho. Já fui tocada pelo meu chefe e me calei diante da situação. Isso está me deixando retraída do ambiente de trabalho. O que esse assédio pode causar na minha rotina? O assédio não é só moral, é quase sexual também, né? Se do tocar, né, é o início de uma aproximação que está trazendo também uma intimidade da sexualidade que é sempre delicado. Então, o assédio não é só de colocar o outro, de rebaixar o outro, de colocar o outro numa situação de inferioridade. E eu queria só lembrar que quando a gente coloca alguém numa situação de inferioridade, essa pessoa está se colocando numa posição de superioridade. Então ela está exercendo um poder, muitas vezes sádico, de colocar o outro para baixo, de minar toda a autoestima do outro. E quando você toca o outro, você está também trazendo uma outra questão agora, que é essa questão da intimidade, de invadir ao outro, de tocar e invadir. Eu tenho uma paciente que está me contando o quanto ela passou a desenvolver sintomas de toque, de transtorno obsessivo, após uma situação de um abuso, né, por parte de uma chefia dela. Então ela chega em casa, ela escova o dente 10 vezes, ela se lava N vezes com jatos d'água. Então ela começou a sentir-se suja a partir de um momento em que alguém a invade. Ela não consegue repelir isso, ela não consegue colocar um limite nisto, e eu sempre insisto que isso tem que ser colocado. Essas pessoas precisam desenvolver uma forma de poder estabelecer um limite para isso, entre o profissional e ficar neste profissional e evitar essa maior intimidade, principalmente na esfera do tocar, e esta dificuldade vai desenvolvendo um quadro ao longo do tempo, que é o que a gente está contando, que essa pessoa vai sofrendo isso, vai ficando vulnerável, ela vai ficando com sintomas, muitas vezes físicos, ela começa a desenvolver, o Cláudio estava colocando muito bem isso, até o receio de começar a voltar ao seu trabalho. Então, ir ao trabalho passa a ser um tormento. Expor-se a esse estressor é um tormento para essa pessoa. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter de poder detectar precocemente, ela poder perceber isso e poder ser ajudada com isso, buscar ajuda, porque realmente ela vai precisar estabelecer limites, senão isso se torna algo incontrolável. Calil, doutor Cláudio, o Álvaro Gotinho... Ok? Doutor, pode falar, doutor Cláudio? Está me ouvindo, doutor Cláudio? Okay. Agora retornou o áudio. Ok. Doutor Cláudio, o Álvaro Gotinho enviou uma mensagem pelo site, né? Qual a melhor forma de proceder diante de um paciente com esgotamento causado por perseguição no trabalho? Bom, nós temos duas questões aí básicas. A resposta do indivíduo, né, e a questão, às vezes, das doenças institucionais. Né? Porque temos que perceber se isso é uma doença institucional que está vinculado a algumas empresas, algumas situações, às vezes não interferem
nessas questões de abuso, porque de alguma forma percebem que talvez isso possa ter algum grau de benefício, entre aspas, para a produtividade da empresa. Por outro lado, sem dúvida nenhuma, sempre há um dano do indivíduo. E nós, como médicos psiquiatras, nós buscamos trabalhar com a melhoria do bem-estar dos nossos pacientes e das pessoas, enfim, que padecem de doenças variadas ou que padecem de uma situação tão dramática como é uma situação de abuso e de assédio repetitivo, né, que gera essa questão de esgotamento, né, que o Calil tinha comentando do burnout. O burnout vai por várias formas, e não deixa de ser um viés, uma demanda exagerada de assédio moral, uma demanda exagerada de indivíduos numa determinada empresa. É clássico a questão da busca das metas, que às vezes são inacessíveis, ou quando se chega na tal meta, ela acaba sendo já desvinculada porque necessita uma nova. Então, eu já tive vários pacientes que passaram por essas situações e que se apresentaram com reações depressivas de médio para grave, ou ainda com sintomatologia, síndrome ansiosas muito marcadas, ou até situações assim como um toque, como o Calil falou há pouco. Então, não existe uma receita de bolo, mas o primeiro passo, se o indivíduo está dentro de uma situação dela, é evidente que ele tem que sair dessa situação, se não é possível haver uma modificação adequada nesse processo. Obrigado, doutor Cláudio. São 21h16, horário de verão, horário de Brasília. Nós vamos fazer o nosso breve intervalo comercial. Voltaremos em seguida. Aproveite esse tempo. Mande a sua pergunta. Nosso tema hoje é assédio moral e sexual. Nossos participantes, Dr. Cláudio Martins, direto do Rio Grande do Sul, e Dr. Calil do Alibe, direto de São Paulo. Voltaremos já já. Ok, 21h19, horário de verão, horário de Brasília. Dr. Calil do Alibe, como nós poderemos ajudar uma pessoa que foi assediada? Então, nós temos que primeiro avaliar a repercussão que isso teve na vida dela. Então, imagina um médico recebendo uma pessoa que te conte isso. Quer dizer, primeiro a repercussão que existiu.
Muitas vezes isso se torna um estressor tão forte que essa pessoa revive o momento, acorda de madrugada com aquilo, ou ela apenas não quer ir ao trabalho. Muitas vezes a gente descobre isso após a pessoa ter abandonado o emprego, ela pede demissão. Eu já conheci várias pessoas que pediram demissão do seu trabalho a partir do momento que tiveram uma situação de assédio que elas não viam saída para isso. E o que a gente sempre recomenda, se a pessoa ainda estiver empregada, e se for uma empresa maior, que ela procure o RH da empresa, que ela possa começar a haver alguma forma institucional de colocar um limite nessa situação. Muitas vezes ela descobre que aquilo não é só com ela que está acontecendo, que acontecem com outras pessoas ao seu redor. E isto, muitas vezes, o grupo se torna forte e também pode auxiliar essa pessoa. Muitas vezes a psicoterapia ajuda, uma medicação ajuda a controlar esse estado de ansiedade, a não ficar revivendo tanto essas questões e principalmente apostar na melhora da autoestima dessa pessoa, ela começar a fazer coisas que realmente lhe deem prazer, coisas que ela possa descobrir, capacitações no que ela possa fazer. Então o médico tem que acolher essa pessoa, fazer o diagnóstico da situação e orientar da melhor forma possível, vendo quais possibilidades essa pessoa teria dentro daquela situação que está ocorrendo. Doutor Cláudio, eu gostaria da sua participação nessa resposta. De que forma nós podemos ajudar uma pessoa que foi assediada? Bom, o Calil colocou bem, é identificar bem esses fatores estressores, ver como essa pessoa está envolvida nessa situação, que nível de disfuncionamento está ocorrendo nela em termos de impacto, e após esse processo de avaliação diagnóstica, se isso desenvolver alguma síndrome ou uma patologia psiquiátrica, em termos de que há uma indicação de tratamento específico para esse transtorno que porventura possa ter sido a situação de assédio ter sido um gatilho, né? Porque o assédio em si ele não é o causador da doença, né? Ele pode ser um fator estressor que vincula uma predisposição que a pessoa teria de algum tipo de transtorno, quer seja um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, quer ser alguma coisa que está incorporada no funcionamento da personalidade do indivíduo. Então, esse processo de avaliação diagnóstica é muito importante. E aí eu vou ao encontro do Calil, né? Dependendo do que nós conseguimos identificarmos, a gente vai para o tratamento. E é evidente que quando a pessoa vem se colocando numa forma repetitiva, isso é importante até para auxiliar tanto no trabalho psicoterápico, numa situação comportamental em que ela mais de uma vez ela se coloca nessa situação de assédio, aí nós temos que auxiliar a pessoa na percepção que, de alguma forma, né, ela também, aí nós entramos na questão da vitimologia, né, que algumas pessoas acabam se propiciando de entrar. Então, nós temos que orientar para que a pessoa saia desse perfil de funcionamento, né, que às vezes há um conluio perverso entre alguém que faz o assédio e aquele que vai, entre aspas, aceita esse tipo de comportamento repetitivo. Ok, doutor Cláudio. Eu vou agora fazer uma pergunta para o doutor Calil do Alib, mas também eu gostaria da participação dos dois doutores nesta resposta. E começando pelo doutor Calil do Alib. Doutor Calil do Alib, o nosso internauta é o Pedro Vilela. Ele fala: sou gerente de RH e gostaria de me aprofundar mais nesse assunto de assédio moral e sexual. O que os doutores me aconselham, por não sou da área médica? Obrigado e parabéns pelo programa. Obrigado a você, Pedro Vilela, pela audiência. Começa com o senhor, doutor Calil. Olha, essa é uma pergunta muito boa, uma colocação muito boa. Só o fato de você já estar preocupado com o assunto denota essa importância. Você trabalha no RH, que é onde, teoricamente, isso deveria ser acolhido, né, dos funcionários da tua empresa. E existem inúmeros trabalhos, até mais da área do RH do que da área médica, falando disto. Então, existem várias publicações, eu já li vários textos escritos pelo pessoal de RH que tem se preocupado com isso há muitos anos. Isso muitas vezes é uma coisa velada, antigamente se falava menos disso, mas sempre existiu. Sempre existiram essas situações e ela era velada, escondida, guardada.
E é mais importante você, ao se detectar esse quadro, você poder estar implementando, quem sabe na tua empresa, pequenas ações de criar movimentos que as pessoas possam falar. Então a gente fez na universidade, há 3 anos atrás, nós tivemos uma situação delicada na universidade e nós tivemos um movimento de que nós abrimos um caminho para que os alunos pudessem estar falando sobre isso. Então, tanto a comissão de residência como a comissão dos alunos, nós abrimos espaço para que os alunos pudessem trazer essas situações deles. Então, eu estou reportando a tua empresa que pudesse criar espaço onde as pessoas pudessem conversar, falar, trocar essa experiência, sem criar fofoca. Não ser um ambiente de fofoca, ou de intriga, ou do diz-que-diz-que, mas ser um local em que as pessoas pudessem relatar experiências. Isso é muito interessante. Geralmente o pessoal do RH tem um viés da psicologia muito forte e que é muito bom. E isso tem que ser implementado na empresa como um todo. Então, acho que é muito importante você procurar o que existe na tua área. De RH, você vai encontrar muita coisa sobre assédio moral e sexual em empresa, e bem relatados, e com histórico bem relatado. Então, acho que esse é o primeiro passo. E logo depois, olhar e ter a consciência que cada pessoa reage de uma forma diferente àquilo que lhe acontece, né? Então, não é todo mundo que reage da mesma forma. Muitos saem da empresa e nem relatam isso, principalmente se a empresa é pequena, é uma empresa com poucos funcionários, geralmente é o dono que faz esse tipo de assédio. Então, a pessoa não tem nem a quem recorrer e acaba saindo da empresa e tendo essa repercussão para o resto da vida, muitas vezes. Então, detectar isso, procurar literatura, e você vai encontrar muita coisa muito interessante. Obrigado, doutor Calil. Doutor Cláudio, o que mais o senhor poderia contribuir com o nosso internauta Pedro Vilela sobre a questão que ele é gerente de RH? Indo ao encontro do que o Calil falou, uma das coisas que a gente chama são grupos de reflexão, né, que às vezes propicia, e vai nada mais que possa ter uma regularidade em termos de tanto de prevenção como de combate desse perfil comportamental, né, que é uma distorção de um perfil de funcionamento salutar para o próprio desenvolvimento da empresa. Porque sempre que ocorre um perfil de abuso, né, nós sabemos que o abusado, ele inevitavelmente, além de ele estar assim, ele vai boicotar o processo de desenvolvimento da tarefa a ser desenvolvida. Então, além de ter o prejuízo, né, vamos dizer assim, pessoal, ainda tem o prejuízo do grupo, porque essas pessoas também, dentro de uma empresa, nós estamos falando em grupos organizacionais, ela faz parte de uma engrenagem, onde todos os membros são importantes, como qualquer grupo. Então, aonde um fica, acaba se expandindo, e esse é um outro conceito que eu gostaria de colocar também para a gente pensar, é que não fica só focado naquela pessoa X que está sendo abusada, mas isso se repercute no clima de trabalho, nos demais membros, às vezes os outros colegas ficam intimidados por tabela, mesmo percebendo, se estabelece um conluio, enfim, gera uma situação muito desconfortável, para a gente deixar num termo, ou às vezes intolerável, né? Então, como bem o Calil, né, vários estudos trazem isso, né, de uma forma em que haja, então, esses grupos de reflexão muitas vezes auxiliam não só no assédio em si, no abuso em si, mas também de identificação precoce de movimentos que possam estar se propiciando a desenvolver esse perfil de conduta. São 21h29, horário de verão, horário de Brasília. Nós estamos quase terminando o programa, mas eu quero aproveitar essa audiência nossa para te dar um recado. Sabe qual? Pois é, aproveite esta semana que o formulário de inscrição para o próximo CBP estará disponível. Saia na frente na 34ª edição do CBP, que vai ser em São Paulo. Esperamos vocês lá. Vamos lá. Agora... Ok. Doutor Cláudio Martins, doutor Calil do Alibe agora. Eu vou fazer essa pergunta para o senhor, da Fernanda.
Boa noite. Que tipo de perguntas um perito deve fazer para investigar se um paciente sofreu assédio moral no trabalho e se ele sofreu de síndrome de burnout? Eu acho que a primeira questão é que isso geralmente é a queixa que a pessoa leva. Você está provavelmente falando de uma situação em que o juiz pediu uma perícia, em que alguém moveu uma ação contra uma empresa. Então, a primeira questão é que ela já relatou isso, está lá relatado a experiência dela e o que ela está chamando de assédio moral ou assédio sexual. Então, ela já traz isso relatado e ela vai contar isso ao perito. O que nós temos que questionar é se isso realmente ocorreu, essa é a primeira coisa. Provavelmente ela vai trazer algumas provas, que ela considera provas sobre isso, ela vai relatar isto, e você vai ter que estar atento a essa situação, até que ponto não tem uma manipulação, até que ponto não é uma cobrança que seria adequada ou não, e de qual forma isso se refletiu nela, qual foi a repercussão psíquica que isso aconteceu para essa pessoa. Então, essa é a grande dificuldade de um perito ao avaliar uma situação dessas. Você vai ter que acreditar em parte no que você está relatando, escutando. Você pode não ficar só neste ambiente, você também poderia convocar outras pessoas ou até ir ao local de trabalho. É que a dificuldade é que o nosso sistema é tão moroso que geralmente isso acontece num momento e a queixa acontece depois, mas o juiz só vai avaliar esse processo anos depois e você fica com muita dificuldade até de avaliar o local de trabalho, se aquilo ocorreu ou de qual forma aquilo ocorreu, as pessoas nem estão mais lá. Mas levar em conta outras situações. Se outras pessoas pediram demissão por essas razões, se outras pessoas entraram com questionamento, pessoas que trabalhavam no mesmo departamento, da mesma forma que ela está com essa queixa, se outros também tiveram essa situação. Enfim, você vai ter que tentar mobilizar o maior número de dados para poder ter algo isento, não ficar tomando um partido de uma situação ou outra, mas podendo ter uma avaliação isenta do fato que está ocorrendo. Essa é uma grande dificuldade que o perito sempre terá. E usar toda realmente a sensibilidade para perceber também se isso em empregos anteriores dessa pessoa, se isso também ocorreu. O Cláudio havia salientado bem essa situação do perfil de pessoas que de alguma forma teriam essa facilitação para esse quadro. Então, perguntar as razões de demissão ou de saída de outros empregos. Então, fazer uma avaliação crítica de todo o histórico dessa pessoa e da repercussão que isso teve na vida dela. Qual foi a repercussão que isso acabou gerando no quadro mental dessa pessoa? Obrigado, doutor Calil. Doutor Cláudio, uma pergunta interessante que chegou. De que forma nós podemos denunciar o assediador? Bom, aí nós entramos para a área do direito, né, associado na questão de percepção, né, e aí entra na questão. Nós estamos falando muito na questão das empresas, instituições. Nós temos também a questão do assédio, isso é bom a gente dar um impacto, na questão do assédio nas configurações familiares, onde aparece muito dessa questão do assédio moral, muitas vezes, eu trazer para essa questão, por exemplo, são nas relações de divórcios não consensuais, né, que possam gerar conflitos, e às vezes há uma tendência de um ou outro cônjuge que está nesse processo de divórcio fazer um ataque ou bem explícito ou subjacente através dos filhos. Não, tua mãe não vale nada, tua mãe não faz nada, etc., ou vice-versa, teu pai. E esse processo, além de repetitivamente, né, acaba sendo um modus que acaba gerando um prejuízo muito danoso, geralmente, além do que está sendo atacado, né, que pode ser uma das partes dos cônjuges, também impacta por tabela, evidentemente, o núcleo familiar, que aí estamos falando de filhos, às vezes filhos menores. Então, esse é um outro ponto muito significativo que eu não queria deixar passar, porque o assédio não só está vinculado nas relações institucionais, empresariais, mas também nos conjuntos dos grupos familiares, né, de diversas formas. Então, é um
ponto importante para que a gente possa estar alerta e aí sim poder ter, às vezes, se a pessoa nos procura e possa nos auxiliar, e às vezes o médico, até às vezes por questão até de sigilo médico, a não ser em questões de alto risco, que pode ser até risco para os filhos, agressão física danosa, alguma coisa assim, às vezes ele fica numa situação muito delicada de como fazer esse perfil de denúncia. O que ocorre muitas vezes é que em pessoas mais vulneráveis, mais frágeis, a gente consegue, como o Calil muito bem colocou, melhorar a autoestima dessa pessoa para que ela possa ter forças psicológicas para buscar, de alguma forma, a reparação judicial ou uma defesa para que isso possa ser interrompido ou mesmo ter algum perfil de consequência em termos de reparação. Ok, são 21 horas e 35 minutos. Estamos chegando ao final do nosso programa, Dr. Calil do Alib. As suas considerações finais sobre a participação nessa edição do programa ABP TV. Acho que foi um prazer poder falar de um assunto interessante, muito frequente, extremamente prevalente na vida de muita gente, que muitas pessoas ainda têm muita dificuldade de poder se expor de uma forma protegida. Então, a mídia tem um papel importante nisso, de poder realmente trazer isso, e a Associação Brasileira de Psiquiatria está de parabéns trazer isso, e fazer um debate aberto. E eu até vou sugerir ao próximo Congresso Brasileiro que possa ter, aqui em São Paulo, né, que é o sede das maiores empresas desse país, que a gente possa ter um dia aberto ao público com esse assunto. Esse assunto é um assunto extremamente importante, de relevância, que eu acho que a gente deveria debater mais abertamente e convidar as pessoas de RH, principalmente das empresas, para poderem estar trazendo isso. Mas para mim foi realmente um prazer poder pensar sobre esse assunto e contar com o Cláudio nesse debate. Cláudio, suas considerações finais sobre a participação nessa edição do nosso programa. Bom, foi também igualmente uma satisfação poder colaborar novamente nessa troca de ideias e com nossos internautas e com o Dr. Calil, que trouxe valiosas colaborações, e o impacto assim é importante que tudo aquilo que afete o bom desempenho das pessoas no sentido de uma zona de bem-estar, de bem viver, possa ser continuamente discutido, ampliada a reflexão, não só no nosso meio profissional, mas no meio social da comunidade, para que a gente possa, com esse exercício de reflexão contínua, buscar ações e medidas que possam ter uma intervenção educativa, né, psicoeducativa, que possa auxiliar, como aquele nosso internauta, gerente de recursos, ter uma identificação precoce, que se possa ampliar a capacidade de autoestima das pessoas, no sentido de terem um enfrentamento mais digno dessas situações, terem energias, que a gente sabe que muitas vezes é muito difícil esse enfrentamento, e que essa questão também possa ser muito bem observada na questão, como eu já enfatizei anteriormente, nas configurações familiares. Na clínica aparece muito essa questão assim, de assédio moral e, às vezes, sexual nessas disfuncionamento familiar. Então, fica um abraço a todos os amigos que estão acompanhando essa atividade da ABP, a ABP novamente trazendo temas que são palpitantes, que não se têm respostas fáceis, e que nós todos possamos conjuntamente, e eu vou ao encontro do que o Dr. Calil falar, que isso possa ser um tema proposto para o próximo Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que será o nosso Congresso de Ouro, 50 anos da ABP, em novembro do próximo ano em São Paulo. Ok, são 21 horas e 39 minutos. Agradeço muito a participação do Dr. Cláudio Martins e do Dr. Calil do Alib. Agradeço muito a participação e a colaboração de toda a equipe da ABP que propicia esse programa para vocês. Lembrando que nós temos um próximo encontro marcado na próxima segunda-feira às 21 horas. Principalmente você que escreveu para a gente, que mandou essa mensagem, esteja conosco semana que vem também. Espero vocês tenham todos uma ótima semana.